é o mês do orgulho LGBT. E mais uma vez a gente traz essa pauta então aqui para o nosso programa, para o Bom para Todos. A gente conversa com o Rodrigo Faria Iacovini, que é coordenador da Escola da Cidadania do Instituto Polis e coordenador executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Oi, Rodrigo, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Prazer recebê-lo de volta. O Rodrigo que volta, já participou aqui com a gente do Bom para Todos, o Instituto Polis, que inclusive participa quinzenalmente aqui com a gente no Bom para Todos. Rodrigo, vamos falar um pouquinho então sobre as principais dificuldades dessa população LGBT nesse momento de pandemia. E daí a gente conversava um pouquinho antes e você faz um alerta importante em relação a uma condição bastante particular dessa população, que é por conta da crise econômica, por conta dessa crise sanitária que a gente enfrenta, muitas dessas pessoas são forçadas a voltarem para casa das suas famílias. E é nesse lugar, é na casa da família, que acontece aproximadamente 1/3 da violência contra essa população. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também, por um outro lado, tem casas e centros de acolhimento que têm se desdobrado para conseguir receber, nesse momento, ainda mais pessoas, né? Exatamente. Na verdade, a pandemia afeta as diferentes dimensões da vida da gente, né? Só que na questão em relação à população LGBT, que já conta com opressões e violências cotidianas, mais do que a população heterossexual, por exemplo, no caso da população LGBT, isso é impactado de maneira ainda mais significativa. Por exemplo, a gente tem uma taxa de desemprego, segundo algumas pesquisas que andam saindo esse mês, de 21,6% entre a população LGBT, enquanto a média nacional está de 12%, ou seja, chega a quase ser o dobro do desemprego. Fora que, assim, dentro da população LGBT tem uma grande porcentagem que trabalha e depende da economia informal, muitas vezes do trabalho na rua, nos espaços públicos. Isso é, por exemplo, muitas vezes o caso das pessoas trans, que vivenciam muito essa situação. E diante do isolamento e da retração das relações econômicas e do fechamento do comércio, essa população está ainda mais com dificuldade de se sustentar. Então, esse desemprego, que já é mais alto na população LGBT, está ainda pior dentro dessa população LGBT para pessoas trans, por exemplo. Então, nesse cenário, o que muitas são obrigadas a fazer é retornar para a casa de suas famílias, ou para casa de conhecidos, ou para casa de vizinhos, enfim, porque o aluguel é um dos maiores pesos, né, que a gente tem, sem falar também da questão de alimentação. Então, muitas vezes retornam a esse ambiente doméstico. Acontece que o ambiente doméstico, para a população LGBT, ele é muitas vezes um espaço inóspito e violento. Para grande parte da população LGBT, se você for perguntar, às vezes as primeiras violências e opressões foram vividas em casa, no âmbito da família, pela repressão familiar, por conta de assédio, por conta de várias questões que são colocadas. E aí isso, quando você volta para dentro da casa da sua família, já adulto, você volta para aquele ambiente já com uma outra concepção, com uma outra cabeça de quem já viveu a liberdade plena da sua vivência, da sua sexualidade, dos seus afetos. Retornar para dentro dessa casa é ainda mais difícil e ainda mais violento, porque muitas vezes é exigido que você se comporte de determinada maneira que você já não sabe nem quer se comportar daquela maneira. Você é impedido de trazer pessoas com as quais você convive para dentro da sua casa, ou sequer, às vezes, de assistir o que você quer assistir na televisão. Sabe aquela briga que rola em casa pelo controle remoto? Com pessoas LGBTs é muito pior, porque a briga pelo controle remoto é uma briga também por que tipo de atração a gente pode ver ou não. Então, isso acaba se tornando um problema. Agora, o lado bom é que dentro da população LGBT também existe laços de solidariedade muito forte, né? E aí, como você mencionou, tem a experiência de vários centros de acolhimento, casas,
que se destinam a acolher e abrigar, pelo menos temporariamente, as pessoas LGBTs que estão numa situação frágil de moradia, ou que sofreram algum tipo de violência, discriminação dentro de suas casas e que precisaram sair delas de maneira emergencial. Então, aqui em São Paulo, a gente pode citar uma que é muito conhecida, que é a Casa 1, ou a Casa Chama, ou a Casa Florescer, mas tem várias ao redor do Brasil que estão abertas e continuamente acolhem essa população. Elas, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, elas estão com uma sobrecarga, né? Tem muito, a procura está muito grande. Inclusive, tem casas que estão com campanhas de doação aberta, tanto doação de alimentos, roupa, etc., quanto também doação em espécie, em dinheiro. Então, assim, por exemplo, tem a Associação Brasileira, que é a BGLT, que reúne muitas das organizações LGBTs, que está reunindo essas campanhas. Então, nesse momento, é muito importante a gente pensar nesse auxílio emergencial do ponto de vista de uma questão humanitária mesmo, né? Os relatores da ONU, por exemplo, para direitos humanos, mais de 40 relatores da ONU que são ligados ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, lançaram um comunicado algumas semanas atrás, justamente preocupados com a população LGBT, porque, embora seja uma responsabilidade do Estado de emitir políticas, a situação que está sendo vista ao redor do mundo é que poucos estados estão adotando recortes específicos para a população LGBT. E isso é urgente de ser feito no combate à pandemia, porque tem condições diferentes de impacto dessa população. E isso não está sendo observado mundialmente, como os relatores têm falado. Aqui no Brasil, a gente claramente tem esse déficit, né? A gente não tem nenhuma política eficaz federal, estadual e municipal de combate à pandemia, quiçá uma política que tenha um recorte específico para a população LGBT. Mas isso é urgente para que essa população não sofra ainda de maneira mais adversa esses impactos e possa efetivamente gozar do seu direito à moradia, por exemplo. O direito à moradia ele pressupõe um ambiente seguro, equilibrado, em que você possa desfrutar e se desenvolver e viver o seu lar de maneira plena. Então, que você possa viver seus afetos, que você possa ser quem você é, se comportar da maneira que você é. E, infelizmente, na situação que está, isso não está acontecendo. Você chama atenção também para a necessidade de um enfoque específico quando se trata de políticas públicas para essa população. Por exemplo, a renda básica, né? Porque, olha só, há um dado de que o desemprego entre as pessoas LGBTQIA+, está em torno de 21%. E a gente sabe que a média nacional é de 12%, então é quase o dobro. Nesse sentido, seria importante viabilizar realmente a renda para essas pessoas. E você, inclusive, também chama atenção para o acesso das pessoas trans, que é mais complicado por uma questão de documentação, né? Exatamente. Foi montado um esquema para distribuição do auxílio emergencial, por exemplo, que é um esquema que, infelizmente, ele não fez a leitura adequada da realidade brasileira, né? Ele tem diversos fatores que dificultam o acesso a esse auxílio emergencial, seja por conta da burocracia imposta, ou por várias questões terem que ser tratadas por canais digitais, e grande parte da população brasileira ainda não tem acesso a esses meios digitais, ou se tem, ainda não está familiarizada com algumas dessas questões. Só que para a população LGBT, isso é ainda mais complicado quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas trans que passaram pela retificação do nome, que tiveram uma mudança no seu nome, que muitas vezes nem todos os documentos estão com o mesmo nome registrado, você encontra coincidência de dados, ou às vezes ainda não conseguiram emitir algumas documentações renovadas. Então isso, para um sistema como esse, às vezes parece que são inconsistências de dados, inconsistências, quando na verdade não. É um processo que é extremamente burocrático, que para as pessoas trans, é um processo que é incompleto e que não é facilitado para elas. E aí, com isso, dificulta ainda mais o acesso ao auxílio emergencial, que já é
pouco, né? A gente tem que ser sincero. Queria eu que o ministro Paulo Guedes fizesse o exercício de viver com o que ele está tentando pagar de auxílio emergencial, né? Mas já é pouco, e nem esse pouco as pessoas LGBTs estão conseguindo de fato ter acesso, principalmente as pessoas trans. Então tem organizações, por exemplo, como a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que tem tentado facilitar esse acesso, ajudar essas pessoas trans e travestis de alguma maneira a facilitar esse acesso ao recurso, ao auxílio emergencial. Mas isso é uma população enorme, nem sempre tem condições de chegar a todas essas pessoas, e nem sempre todas as pessoas transexuais e todas as travestis conhecem a ANTRA. Então isso deveria estar antes. Isso era uma coisa que o governo deveria ter levado em consideração no desenho que ele fez do pagamento do auxílio emergencial. Só que ele não fez uma leitura da realidade social, nem das pessoas LGBTs, nem da população periférica de favela. Ele não leva em consideração a dificuldade do acesso aos meios digitais. Então acaba sendo um auxílio emergencial falho, que acaba não chegando a pessoas que estão na situação mais vulnerável, às vezes, que precisariam ainda mais desse auxílio. E isso é uma pena, né? Porque isso, de toda forma, impacta e viola o direito à alimentação dessas pessoas, e viola o direito, inclusive, à saúde, porque muitas vezes para você chegar no posto de saúde, no hospital, isso vai demandar dinheiro para você pegar transporte público ou pegar algum outro tipo de condução. Então, com isso, o impacto acaba virando um ciclo pernicioso, né? Um ciclo perverso, em que a ausência de auxílio acaba impactando nas condições de acesso à alimentação, de acesso à saúde, aí acaba necessitando mais auxílio, e aí vira um ciclo sem fim. Então, infelizmente, é uma questão que o governo deveria urgentemente prestar atenção. Rodrigo Faria Iacovini, que é coordenador da Escola da Cidadania do Instituto Polis, trazendo reflexões importantíssimas aqui para a gente, nesse que é o mês do orgulho LGBT. A gente fala sobre essa pauta e sobre as dificuldades que passam essa população, né? Rodrigo, agradeço demais a participação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e eu espero que em breve a gente não esteja mais falando de pandemia nesse impacto, mas para isso a gente precisa tomar medidas urgentes, inclusive, principalmente para populações vulneráveis como a população LGBT. Obrigado pelo espaço, gente.